Quero louvar a Deus pela oportunidade que nos é concedida nesta manhã. Quero dizer ao bispo que louvo a Deus todos os dias por sua vida, pelas oportunidades que ele nos concede. Muito bem, está pedindo para que os jovens acompanhem o pastor Moisés até a aula. Por todas as oportunidades que ele nos concede aqui nesse trabalho. Meus amados, nós estaremos estudando nesta manhã uma das mais importantes doutrinas da Bíblia e uma das mais abençoadoras doutrinas, a doutrina do novo nascimento. Se trata da restauração ou da regeneração do maior investimento de Deus, que é o homem. O maior investimento de Deus, o homem, toda a sua essência, enfim. E este homem trouxe preocupações demasiadas para Deus, mas Deus nunca desistiu do homem. Nunca, tempo algum, Deus desistiu ou desistirá do homem. Então Deus, Ele acreditou sempre, acredita na restauração do homem, e para nós isso é algo maravilhoso. E eu entendo que quando nós olhamos para o Antigo Testamento, nós encontramos algumas situações interessantes. Deus procura nos mostrar que o homem sem Deus, ou que uma nação sem Deus, a tendência dela é se autodestruir. A tendência dessa nação é se destruir por si própria. Sabido que quando Caim ele sai da presença de Deus, diz a Bíblia que ele fundou uma cidade. Era uma cidade progressista, uma cidade que estava progredindo, evoluindo. Jabal diz a Bíblia que ele era pecuarista, fazedor de tendas. Diz a Bíblia que Jubal, ele era pai dos tocadores de órgão, teclado. Havia musicista, havia músicos. Era uma cidade interessante. Havia Tubal-Caim, ele era o responsável do manuseio de cobre e ferro. Então você observa que era uma cidade progressista, uma cidade que tinha vários atrativos, mas por baixo, enfim, de toda esta situação, havia ódio, criminalidade, bigamia e uma série de adjetivos que, enfim, é difícil até mencionar. Então esta cidade pseudo-progressista, esta cidade era um problema para Deus. Esta cidade foi tão problemática que conseguiu envolver até os filhos de Deus da época. Foi necessário que Deus viesse destruir, porque havia contaminado toda uma geração de uma época. Foi necessária a destruição desta cidade, salvando tão somente Noé e a sua família. Para nós entendermos isto, esta questão do novo nascimento, quando nós olhamos, por exemplo, para Sodoma, nós observamos que Sodoma era uma cidade também atraente, uma cidade progressista de uma certa forma. E diz-nos a Bíblia que Ló se sentiu atraído por aquela cidade. E ele foi parar nesta cidade. Porém, é uma cidade que era pior do que a geração de Caim. Era pior do que aquela geração. Era uma cidade cheia de problemas, de sodomias, homossexualidade, enfim. Era uma cidade que não tinha freios, não tinha pudor. Era uma cidade que se ausentou por completo da ideia, da visão e do propósito de Deus. Esta cidade, ela tinha um poder de persuasão tão grande que tudo indica que Sodoma foi responsável pela persuasão de Gomorra. Tudo indica, porque quando você olha lá atrás, você vê aparecendo tão somente o nome de Sodoma. De repente, lá na frente, você vê também Gomorra. Significa que tudo que acontecia em Sodoma foi se projetando também para Gomorra. E, consequentemente, foi necessário destruir também esta cidade. Foi necessário sepultar esta cidade. Porque, muito embora estas cidades, elas tinham ideias, pensamentos, tinha cantores, tinha músicos, enfim, mas eram cidades mortas. Eram cidades distantes de Deus.
E o homem distante de Deus, ele não consegue se regenerar. O homem distante de Deus, ele não consegue, enfim, se autocontrolar, se autodominar. O homem distante de Deus, ele é envolvido pela sua própria pela vontade, pelo querer, pelo desejo, pelas paixões. O homem distante de Deus, ele se torna uma armadilha para si mesmo, para si próprio. Agora, nós entendemos a dita do apóstolo Paulo. Ele diz: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Porque na verdade, de repente, o corpo se torna uma prisão, se torna um cativeiro, se torna uma armadilha para o próprio homem. E o homem não consegue se desvencilhar dos desejos que estão nos seus membros. Porque o apóstolo diz que há uma lei dos meus membros que batalha contra a lei do meu entendimento. Porque aquilo que eu quero fazer, não faço. Mas o bem que eu quero fazer, não faço. Mas o mal que eu não quero fazer, este faço. Então, o homem não consegue se desvencilhar de si próprio. Não consegue se desvencilhar de seu próprio corpo, dos pensamentos que conseguem trabalhar na sua mente, que vão trabalhando na sua mente. Agora, por isso que é necessário o novo nascimento. Há uma necessidade, é uma determinação bíblica. Se o homem não nascer de novo, ele não tem condições de ver a glória de Deus. Se o homem não nascer de novo, todo o conjunto do homem, espírito, alma e corpo, se não houver o nascimento por completo, este homem não tem condições de ver a glória de Deus. Então nós observamos aqui, eu quero compartilhar com os irmãos, a importância do novo nascimento. Após o pecado, o Senhor disse: não contenderá o meu espírito muito tempo com o homem, porque ele também é carne, isto é, barro. O barro por si só tende a apodrecer. Uma das mais tristes frases da Bíblia é a respeito do rico e do Lázaro. A Bíblia diz: morreu também o rico e foi sepultado. Olhando assim aparentemente, parece uma coisa comum. Porém, se você for olhar a história do rico, você vai perceber que era um homem bem quisto na sociedade. Um homem que se vestia bem, era um homem culto, inteligente. Talvez ajudasse alguma ONG da época, talvez cooperasse com alguma ONG da época. Ele era um homem que conseguia reunir a nata da sociedade da época. Um homem sumamente inteligente. Conseguiu, no meio de pobreza, embora sendo uma parábola, mas nós vamos tentar aqui visualizar isso. Embora vivendo no mundo de pobreza, conseguiu amelhar riqueza. Era um homem inteligente, um homem culto. Mas esse saber, esta cultura, essa inteligência, essa intelectualidade, essas poesias distantes de Deus, não valem absolutamente nada. Simplesmente são coisas mortas. Por isso que a Bíblia diz que ele morreu, foi sepultado. Simplesmente acabou. Não constrói uma história, ele construiu uma história terrena, mas não construiu uma história diante de Deus. Não conseguiu construir uma história diante do Senhor. Então, observamos aqui que o homem sem Deus, ele está nitidamente morto. Talvez as falas sobre educação, respeito, amor se tornam teóricas, mas difíceis de serem praticadas, por ser má a natureza do homem. Em pleno 2017, nós vemos que o mundo é progressista, entre aspas, mas em pleno 2017, um homem consegue alugar, ou um homem consegue se hospedar num dos melhores hotéis de Las Vegas, em pleno 2017. Ele mira uma metralhadora para milhares de pessoas que estavam ali e vai atirando desordenadamente, sem conhecer ninguém que ali estava, sem conhecer absolutamente ninguém. Matou 50 pessoas e feriu outras tantas, cerca de 500 pessoas. Então nós vemos que o homem era um homem inteligente, era um homem rico, um homem abastado,
mas ele consegue matar uma quantidade incrível de pessoas. Que homem é este? Este homem inteligente, dotado de uma inteligência interessante. Que homem é este que consegue fazer coisas que o próprio homem, próprio semelhante, duvida? Que homem é este? Este homem precisa ser regenerado. Se ele não for regenerado, se o homem no geral não for regenerado, a tendência é de autodestruição. Uma sociedade sem Deus, ela vai se autodestruindo. De que forma? Vai adquirindo doenças, porque o homem cria doenças através das suas práticas, da homossexualidade e de outras práticas. Vão se criando doenças, vão se proliferando, e o homem por si mesmo ele vai se autodestruindo. É preciso uma intervenção de Deus na vida deste homem. É preciso que Deus venha intervir. É preciso que Deus ele venha agir. Agora, nós vemos aqui o que é o poder do novo nascimento. O apóstolo Paulo, aliás, o apóstolo Paulo diz: o homem natural não compreende as coisas do Espírito. O avanço da ciência é algo fantástico. Hoje, meu querido, nós vemos transplante de coração, transplante de rins, transplante de pulmão, transplante de córnea. Enfim, vemos vários tipos de transplante. Mas se você pegar um coração novo e colocar no homem, ele vai ficar do mesmo jeito. A sua índole é a mesma. Ele não muda. Se você pegar órgãos diferentes e colocar neste homem, sejam órgãos novos, de pessoas novas, e colocar neste homem, ele vai continuar do mesmo jeito. Ele não vai mudar em nada. Porque a ciência, por mais que ela se multiplique, ela não consegue mudar a essência do homem. Ela não tem poder para fazer isto, para mudar a essência do homem. Agora, não se consegue fazer transplante de índole. O único que consegue fazer este tipo de reforma é Deus. Somente Deus. É Deus que muda o coração do homem. É Deus que muda o comportamento do homem. É Deus que muda o caráter do homem. É Deus que transforma este homem. Somente Deus é que pode fazer esta obra. Só Deus que consegue fazer isto. Veja, o novo nascimento produz transformação de dentro para fora. O pastor Hernandes Dias Lopes diz que o homem passa a ter um novo coração, uma nova mente. Interessante. A mente do homem transformado não aceita ideias do passado. Ele repugna o pecado. O apóstolo Paulo diz agora que nós devemos pensar nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. O homem que nasce de novo, ele pensa no céu. Ele quer ir para o céu. Ele quer se aproximar de Deus. Quer ficar próximo de Deus. O homem que tem um novo nascimento, ele olha para o mundo de uma forma diferente. Ele olha e repugna. Ele olha e não aceita. Ele olha e quer ver transformação, quer ver diferença. O homem, ele tem uma nova mente. E diz mais, um novo nome. Teremos um novo nome na eternidade. Uma nova família. Nós temos uma nova família. Uma nova pátria, que é o céu. Novos gostos. O homem sem Deus, interessante. Se você for numa festa de um homem sem Deus, ele não vê a hora de chegar a bebida. Ele tem prazer em beber. Tem uns que bebem até cair. É o prazer dele. Mas o homem com Deus é diferente. O crente, meu irmão, ele quer comida. Ele come. Ele come. Aleluia. Quanto mais comida, mais glória ele dá. Que o gosto é diferente, meu irmão. É um tal de piqui com galinha, galinhada. É diferente. O gosto muda, né? O gosto muda e a coisa fica diferente.
Agora você observa. Novas preferências e novos temores. Novas preferências. Você tem agora coisas diferentes para ir. Lugares diferentes para você ir. Tem novos temores. Você pensa 2 vezes para falar alguma coisa. Você procura repreender o seu próprio pensamento. Porque você sabe que Deus está ali. Você tem consciência da existência de Deus. Você sabe que Deus está entronizado no seu coração, que está dentro de você. Então você começa a pensar de uma forma diferente, a agir de uma forma diferente, a se comportar de uma forma diferente, porque você nasceu de novo. Você é nova criatura. Diz aqui, aliás, como se dá os meios do novo nascimento? Como se dá o novo nascimento? Diz a Bíblia que no princípio Deus criou o céu e a terra. E a terra era sem forma e vazia. E o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. O Espírito Santo, ele deseja dar vida. Ele quer transmitir vida. Porque esta é a finalidade do Espírito. Transmitir vida. E a Bíblia diz que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Houve uma ordem de Deus. E de repente o Espírito começou a agir. Meus amados, a obra da regeneração, ela se dá através da ação do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele começa a agir. O Espírito Santo, ele começa a trabalhar na nossa mente, no nosso entendimento. Ele começa a trabalhar em nós. Ele começa a introduzir em nós a palavra de Deus. O Espírito Santo é um dos agentes importantes acerca do novo nascimento. Eu estou falando aqui com os irmãos, uma palavra, na verdade, bem simples, mas eu acredito que é uma ação do Espírito Santo que trabalha na mente, no espírito dos irmãos, introduzindo nos irmãos algumas verdades que aqui estão sendo ditas. O Espírito Santo que faz esse trabalho de despertar a nossa mente. O Espírito Santo que faz esse trabalho de nós prestarmos atenção, de nós estarmos ali, ligados. Esta é a obra do Espírito. O Espírito Santo é que desperta o nosso espírito, que trabalha no nosso espírito, para que o nosso espírito possa entender aquilo que o Espírito Eterno quer dizer ao nosso coração. A obra da regeneração é uma das obras importantes. Por quê? Porque, veja bem, o que é regenerar? A regeneração é algo que restaura alguma coisa que estava morta. Por exemplo, alguns órgãos mortos, é comum a gente dizer que a pessoa fugiu aqui o nome que se dá, mas vou tentar aqui me lembrar. É a idade, irmão, fiz 64 anos essa semana aqui, e o negócio ele vai complicando, né? Ele vai complicando. Então, os irmãos vejam bem, a regeneração, ela é feita da seguinte forma: você tem um órgão morto, e vai um trabalho de regenerar este órgão, de regenerar esta parte do corpo. Enfim, o Espírito Santo, a obra da regeneração, ela é feita para quê? Ela é feita para regenerar o homem, este homem morto, este homem desprovido de vida de Deus. A obra da regeneração é feita neste homem. Agora, veja, o que é regenerar? É algo que vem de Deus, é algo que vem de cima. É trazer o homem de Deus para este homem terreno. É trazer a imagem e semelhança de Deus perdida. Infelizmente, o homem perdeu a imagem e semelhança de Deus. Então, Deus, ele traz para o homem esta imagem e semelhança perdida. E esse trazer de Deus,
ele chama-se o novo nascimento. O que é o novo nascimento? O comentarista diz uma coisa aqui, ele diz que o novo nascimento, e esta palavra, que o termo novo no grego é anotem, ou seja, é aquilo que vem do alto, é aquilo que vem de cima, é aquilo que vem de Deus. Não é do homem para Deus, mas é de Deus para o homem. O homem não tem capacidade de se regenerar, mas Deus regenera o homem. Por graça, por bondade, por misericórdia, é Deus que regenera o homem. É Deus que transforma o interior do homem. É Deus que modifica o homem através da sua bondade e graça. Nós entendemos que as misericórdias do Senhor são a causa de o homem não ser consumido. Então este homem, ele sofre a interferência, a ação benéfica de Deus para que ele possa ser restaurado, para que ele possa ser transformado. Meus irmãos, você observe, hoje existe a psicologia, existe a psiquiatria, elas trabalham na alma do homem, elas conseguem trabalhar na alma do homem, e faz um trabalho ativo, benéfico para a alma do homem. Mas não existe ainda o meio de trabalhar no espírito do homem. Não existe ainda o meio para se trabalhar no espírito, no homem interior. Não existe nenhum agente que consiga trabalhar no espírito do homem. Na alma do homem, nós temos excelentes profissionais. Na alma do homem, nós temos pessoas abalizadas. Temos aqui a Bispa Neuza, que é uma expert nesse trabalho, né? Tem aqui a Bispa Neuza, tem demais outros, enfim, outras pessoas, outros profissionais. Mas no espírito do homem não tem nenhum agente. Ninguém consegue trabalhar no espírito do homem. Só Deus. Só Deus que consegue trabalhar no espírito do homem. Por isso que a Bíblia diz que a palavra do Senhor é viva, penetrante e eficaz. Ela penetra até a divisão da alma e do espírito. Ela consegue, Deus consegue trazer vida ao espírito morto do homem. Ela consegue penetrar até o espírito do homem. A Bíblia diz, o apóstolo Paulo, ele diz algo interessante em 2 Coríntios 4:4. Lá ele diz, o apóstolo escrevendo aos Coríntios, ele diz que o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos. A palavra entendimento está relacionada com o espírito. Por quê? Porque é no espírito que o homem entende a Deus. É no seu espírito que o homem compreende a Deus. É no seu espírito que o homem consegue compreender a mensagem, a proposta e o caráter de Deus. Porém, o Deus deste século, ele conseguiu vedar o espírito deste homem. E o espírito deste homem, ele não consegue enxergar. Então é por isso que ele é fácil de ser manuseado. Ele é fácil de ser trabalhado. O espírito fica tateando no escuro. Qualquer coisa que é oferecida a ele, ele crê. Ele crê nos astros. Ele crê em horóscopo. Ele crê em tantas coisas mais. Mas aí há a intervenção de Deus. Aí vem a intervenção de Deus. Deus, o que ele faz? Ele reacende este homem interior. Ele reacende, ele aviva este homem interior. E este homem interior, que é o nosso espírito, e agora com clareza, ele consegue ver as coisas com mais nitidez. Ele consegue ver as coisas como realmente elas são. Ele consegue discernir as coisas. Ele consegue enxergar com muita clareza. Meus irmãos, é por isso que você acredita que você vai morar no céu. O Espírito Santo revela o seu espírito esta verdade e você crê nisto. Você acredita nisto. Meus irmãos, você acredita que você vai ser arrebatado. Você crê nisto. O teu espírito, ele está avivado. O teu espírito renasceu. O teu espírito voltou a viver. E é por isso que você acredita que daqui a pouquinho aquele que há de vir virá e não tardará. É por isso que você acredita. Porque você tem vida, meu irmão. Você não tem aquela vida de 70 anos. Você não tem aquela vida transitória. Mas você tem aquela vida de Deus entronizada em você. Você tem aquela vida de Cristo que está entronizada em você.
Jesus ele falou algo interessante: eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Veja, a ação da palavra de Deus. A Bíblia diz que a palavra de Deus é viva, penetrante e eficaz. Ela penetra até a divisão da alma e do espírito. Um dos agentes responsáveis para que haja um novo nascimento é a palavra de Deus. Pensa bem, irmãos. Pensa bem. Olha o poder da palavra de Deus. Olha o poder da palavra do Senhor. Quando você olha para o firmamento, você vê bilhões de planetas suspensos no ar. Quem consegue manter tudo isso aí preso no ar? A palavra de Deus. A palavra sustenta todo o universo. Você não vê guindastes, você não vê absolutamente nada. Desafia a lógica, desafia a própria ciência. Alguém diz que o universo existe através de uma explosão, mas eu nunca vi explosão causar coisas benéficas, só destruição, só destrói. Mas você percebe que existe uma inteligência no universo, uma sincronia perfeita no universo. E tudo isto foi feito através do poder da palavra de Deus. Palavra de Deus que mantém tudo isto aí. Este giro perfeito da terra, que não pode distanciar, se distancia de repente, se distancia por demais do sol, pode causar um problema seríssimo, torra todo mundo, e se distancia do sol, congela todo mundo. Isso é uma mente perfeita, produzida através da palavra de Deus. Agora a palavra é tremenda, a palavra de Deus é poderosa. A palavra de Deus, meu irmão, é ela que nos levantou, é ela que nos sustenta. O salmista diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para o meu caminho. Antigamente eu era insensato, mas agora a tua palavra me dá clareza, me dá liberdade de ver as coisas com nitidez, como verdadeiramente elas são. Então a palavra de Deus, ela produz uma ação benéfica em nossa vida. A palavra de Deus, ela é poderosa. Meus irmãos, nós somos sustentados pela palavra de Deus. A palavra de Deus tem promessa para nós. A palavra de Deus, ela tem vida para nós. A palavra de Deus tem esperança para nós. A palavra de Deus tem eternidade para nós. A palavra de Deus tem salvação para nós. A palavra de Deus tem perdão para nós. A palavra de Deus tem libertação para nós. A palavra de Deus tem vida com abundância para cada um de nós. A palavra de Deus, ela é poderosa. A forma de Jesus vencer Satanás não foi com os punhos, foi através da palavra. Então a palavra se encarrega de nos defender, de nos moralizar. Enfim, a palavra de Deus, ela é soberana sobre a nossa vida. Além da palavra, esta é a necessidade do novo nascimento. Se deu de acordo com a vontade de Deus e a ressurreição de Jesus. Meus irmãos, o nosso novo nascimento, ele se deu não por nossa bondade, ele se deu pela vontade de Deus. Deus quis que nós voltássemos a viver. Diz a Bíblia que nós estávamos mortos em delitos e pecados. Mas foi Deus, através do propósito eterno. Foi Deus, através do propósito eterno. Lá na eternidade Ele já via eu e você. Já estava olhando para nós. E Ele criou a obra da restauração. Antes do homem cair, Deus já havia preparado a restauração do homem. E esta ideia, ela foi consumada na cruz, mas planejada na eternidade. Planejada na mente perfeita de Deus. E através desta mente perfeita de Deus, através da sua própria vontade, Ele determinou vir até nós, através da pessoa bendita de Jesus Cristo. Ele desce dos céus, Ele veio até nós. E através da sua morte vicária,
ele determina perdoar este homem. E o que ele faz? Uma transfusão de sangue. Uma transfusão de sangue. O que ele faz? Ele tira o sangue adâmico. Ele tira o sangue caído, o sangue adâmico, este sangue caído que estava entronizado em nós. E, mediante a sua graça, ele introduz nas nossas veias espirituais o sangue bendito de Jesus Cristo. E através do sangue bendito de Jesus, nós temos vida, meu irmão. Não a vida terrena, mas a vida de Deus em nós. Nós temos a vida de Deus em nós. Foi por isso que Jesus, uma certa feita, ele chegando aos discípulos, ele disse aos discípulos: quando vocês forem orar, vocês orem assim: Pai nosso que estás no céu. O que ele estava dizendo? A partir de agora, vocês não são mais criaturas, porque através da minha morte, vou lhes dar o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no meu nome. Meu irmão, e o diabo não pode contestar esta realidade. Nós somos filhos de Deus. O diabo não pode contestar isto. Nós somos filhos de Deus. É uma obra sobrenatural, incompreensivelmente humana, mas compreensível na mente de Deus. Só Deus é que pode fazer esse milagre. Você é filho de Deus, meu irmão. Você é filho de Deus. Você nasceu de novo. Você nasceu de novo. Queridos, uma revista da Abril Cultural, há poucos anos atrás, veio lá uma reportagem de que todos os homens provêm de Deus. Eles conseguiram descobrir através do DNA que todos os homens provêm de Deus, negro, branco, amarelo, todos, aliás, todo homem veio de Adão. Todos os homens vieram de Adão. Portanto, todos os homens têm a mesma origem. E Deus disse a Adão: você é pó. E para o pó você vai voltar. Ele estava dizendo isto para a descendência de Adão pecaminosa. O pó vai voltar para o pó. A estrutura humana do homem é simplesmente barro. Simplesmente barro. Deus poderia fazer o homem de ouro, de prata, mas Deus faz de barro. O homem é simplesmente barro. Nada mais que isso. Agora, Deus, Ele nos colocou através do novo nascimento, numa posição mais elevada. Através do novo nascimento, Ele nos tira desta condição de pó e nos transporta para a posição de filhos. De filhos. Você não é meramente barro. Você não é meramente pó, porque barro apodrece. Você é filho de Deus. E como filho de Deus, através do novo nascimento, você tem agora algumas coisas interessantes para você desfrutar. Veja, nós teremos o corpo de Cristo. Vamos sair desse estado de barro para entrar na perfeição de Cristo. O corpo perfeito de Cristo. São vantagens do novo nascimento. São vantagens do novo nascimento. Através deste novo nascimento, você vai ter direito de entrar no lugar onde o adversário quis entrar. Ele diz: subirei acima das estrelas e serei semelhante ao Altíssimo. Mas eu não consegui fazer. O Senhor derrubou de lá. Mas nós seremos ao contrário, irmãos. Nós seremos convidados a entrar. O novo nascimento nos dá a liberdade disto. Nós seremos convidados a entrar. E vamos na carruagem do Espírito Santo. Vamos voar na carruagem do Espírito Santo. E vamos estar, meu querido, para sempre, para sempre, para sempre com o Senhor. Levante a sua mão se você acredita nisto, meu irmão. E glorifica a Deus aí, meu querido. Glorifique a Deus aí. Aleluia. Veja. E através da vontade de Deus e da ressurreição de Jesus Cristo. Paulo diz: se Jesus não ressuscitasse,
nós seremos os mais miseráveis dos homens. A doutrina do novo nascimento não teria eficácia, teria importância alguma, se Jesus não ressuscitasse. Mas, no terceiro dia ele ressuscita. Ele ressuscitou. Então esta doutrina tem validade, ela tem importância, ela tem força, porque nós estamos agora vivendo nesta dádiva que foi a ressurreição do Senhor Jesus. E nós vivemos agora a vida deste Cristo que está sentado à destra de Deus. Se Jesus ressuscitou, meu querido, se nós morrermos antes do arrebatamento, se nós partirmos para a eternidade antes do arrebatamento, nós temos absoluta certeza que Ele irá nos despertar, porque Ele está vivo. Ele irá nos despertar, porque Ele vive para sempre, eternamente. Meus amados irmãos, por que o novo nome? Porque a Bíblia diz que nós temos, porque Hernandes Dias Lopes diz que nós temos um novo nome. Por que o novo nome? É interessante porque este nome que nós temos aqui, esse nome é de acordo com o tempo de vida. É de acordo com o tempo de vida. Esse nome José que eu tenho, quando eu partir para a eternidade, se Jesus não voltar antes, este nome ele vai para o livro do óbito. Não existe mais. Acabou. Não tem mais este nome. Mas a ressurreição do Senhor Jesus, ela nos garante algo maravilhoso. Nós vamos ressuscitar e nós vamos ter um novo nome na eternidade. Nós vamos ter um novo nome na eternidade. Enfim, ele pode desaparecer do livro do óbito, mas lá na eternidade nós vamos ter um novo nome. Que maravilha. Para finalizar, é uma vida vitoriosa. Pastor Júlio, há pouco, ele se referiu aqui, dizendo que os crentes não estão isentos de lutas. Verdade. Nós não estamos isentos de luta, meu. Cada um de nós temos nossos problemas. Cada um de nós temos as nossas dificuldades. Cada um de nós derramamos lágrimas. Lágrimas por isso, por aquele outro. Cada um de nós temos as nossas. Mas, se Cristo ressuscitou, nós temos uma vida vitoriosa. Vitoriosa por quê? Porque você vai passar por esse problema, mas você vai chegar lá na frente. Lá na frente virão outros problemas, você vai passar por ele. Porque o propósito do Senhor é que nós venhamos a chegar do outro lado. Ele quer que nós chegamos do outro lado. Ele vai fazer de tudo para que nós venhamos a chegar do outro lado. Esta é a proposta do Senhor. Não curve a sua cabeça, não baixe a sua cabeça. Você tem e terá uma vida vitoriosa em Cristo Jesus. Se coloque de pé, por favor. Louvado seja Deus. Deus, nós queremos te louvar e glorificar, Senhor, o teu nome, porque o teu nome é acima de todos os nomes. E nós bendizemos a ti, pelo plano perfeito que tu realizaste na cruz, por intermédio da morte vicária do Senhor Jesus. Nós sofremos um novo nascimento, Senhor. E nós agora temos vida e vida com abundância, e nisso nós te louvamos. Muito obrigado, Senhor, pela obra perfeita, regeneradora, que o Senhor tem feito em nossas vidas. Muito obrigado, Senhor Deus e Pai, porque nós temos uma viva esperança no nosso espírito. E nisso nós queremos te agradecer, no nome bendito, excelente e maravilhoso de Jesus. Amém. Deus abençoe os irmãos. Deus abençoe.